Neste primeiro programa da disciplina de História do Teatro Português, julguei que talvez fosse oportuno juntar à minha volta um grupo, para além de amigos, de pessoas ligadas ao teatro e que podiam trocar entre si algumas impressões sobre um problema que normalmente nos aflige a nós, que temos que lidar com o texto literário dramático e, ao mesmo tempo, pensamos nesse mesmo texto enquanto projeção futura no espaço teatral. Começo por vos apresentar as pessoas que convidei para falarem brevemente sobre este assunto. A minha colega, a doutora Maria Helena Seródio, o meu prezado amigo Dr. Luís Francisco Rebelo e o meu amigo Carlos Porto, crítico de teatro. Crítico de teatro, presidente da Sociedade Portuguesa de Autores e professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E a primeira questão que eu colocaria seria dirigida, talvez o Luís Francisco Rebelo pudesse começar por falar sobre este aspecto, é o fenómeno que se está a passar um pouco em toda a Europa do reescrever a história do teatro. Começam a surgir novas histórias do teatro, acaba de sair, por exemplo, em Espanha uma, e em que cada vez mais as componentes propriamente literárias, a literariedade do texto, acaba por ser preenchida com outros elementos que são parte integrante da história do espetáculo. Em Portugal, qual é o estado atual? Luís Francisco Rebelo, autor de uma história do teatro e colaborador de muitas publicações referentes à história do teatro. Temos possibilidade de fazer essa ligação entre a história do teatro enquanto texto literário e a sua projeção dramática, ou teremos que ficar confinados a uma eterna dependência da história da literatura? Bem, eu direi que não só temos possibilidade, como temos necessidade de o fazer. Limitar o teatro à sua componente literária é fatalmente amputá-lo, porque o teatro é, como eu várias vezes tenho dito, uma totalidade. Quer dizer, o texto literário, é que eu preferia chamar o texto dramático, é potencialmente criador, gerador de espetáculo. E o teatro, como fenómeno específico, como fenómeno artístico específico, só se realiza plenamente quando o texto é encarnado em atores, quando esses atores evoluem sobre um palco e o espetáculo teatral acontece diante de um público. Conseguindo escrever uma história do teatro, limitando ao texto literário, que é importante, digamos que é o núcleo a partir do qual o espetáculo teatral se desenvolve, é necessariamente ter uma visão estreita, uma visão, por conseguinte, errada do teatro. Mas esse fenómeno, o que não tem sido, nós sabemos o peso extraordinário que tem tido na história da literatura portuguesa, mesmo nas histórias das literaturas tradicionais, a inclusão de autores de teatro que aparecem com uma produção quase, às vezes, autónoma. Estou a pensar no caso de Gil Vicente, que é muito mais valorizado pela parte do texto, mas poucas vezes estudado, por exemplo, em termos do que terá sido a sua manifestação espetacular. Eu penso que isso se deve, em grande parte, a uma grande carência de documentação. Quer dizer, há longos períodos da história do teatro em que o que até nós chegou foi puramente o texto literário.
Quer dizer, não conhecemos suficientemente, quanto a determinados períodos da história do teatro, quanto a determinados acontecimentos, como é que o teatro era na realidade. Quer dizer, como é que o teatro se fazia, os espaços onde se fazia, os atores, tudo isso que faz parte da história do teatro, carece de um apoio documental que, infelizmente, entre nós é muito insuficiente. E suponho que é isso a dificuldade maior com que lutam os historiadores do teatro. É que, enquanto dispõem de um material relativamente vasto no que diz respeito ao texto, esse material é extraordinariamente escasso e insuficiente no que diz respeito ao espetáculo propriamente dito. O texto é o que fica, o espetáculo é efêmero. Marilena, o texto às vezes é de um dramaturgo, um autor com um rosto civil, mas de permeio, nesta complexa cadeia de códigos que vão sobrepondo-se a um texto matriz, pode entrar um arranjo, uma dramaturgia. O que é isso da dramaturgia? Bom, eu penso que haveria aí que distinguir entre um texto de um autor vivo, não é? Onde fatalmente o dramaturgo poderá reelaborar o seu texto em contacto com um trabalho interdisciplinar, com o encenador, o coreógrafo, os atores, etc. E há, de facto, o texto de um autor que já não está vivo. E penso que um dos aspectos que está a ser, enfim, mais elaborado ultimamente também entre nós, é a necessidade de refazer o texto, não traindo o texto, utilizando, enfim, uma expressão que se reporta a uma outra esfera da nossa vida, mas não traindo o texto, mas de algum modo fazendo reviver também nesse conjunto interdisciplinar. Portanto, há a noção do dramaturgista que arranja o texto ou que fornece documentação que pode abrir percursos de leitura do texto, mas há também esse trabalho que poderá ou deverá ser feito em conjunto com o encenador e com todos os outros elementos artísticos que fazem um espetáculo. E eu penso que esse elemento de dramaturgia é potencialmente enriquecedor e penso que entre nós temos uma memória bastante agradável de muitos espetáculos com um excelente trabalho dramatúrgico. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da Castro, tal como o João Mota concebeu para o espetáculo da Comuna, e vários outros espetáculos que se podem nomear em que o elemento da dramaturgia foi extremamente importante, não é? É evidente que, por vezes, o dramaturgista pode coincidir com o encenador, outras vezes pode não coincidir, mas em qualquer circunstância parece-me que também esta reelaboração para um espetáculo é um elemento vivificador do próprio texto. Portanto, aí o dramaturgista, neste caso, como um co-criador. Como todos os outros que fazem o espetáculo, não é? Penso que, nesse aspecto, deverá emparcerar com todos os outros. Não deverá ser, digamos, aquele que dogmaticamente fixa um sentido ao texto e parece que as coisas estão feitas antes do espetáculo se realizar. Eu penso que deveria, e penso que muitas vezes isso acontece, colaborar com todos os outros elementos e fatores artísticos do espetáculo. E, no entanto, uma pergunta, um parênteses apenas. Às vezes, o público pergunta-se, interroga-se em relação aos clássicos. No caso concreto, eu sei que, como especialista de Shakespeare, por exemplo, o facto de ser tudo possível, será possível fazer tudo a um texto desses? Porque às vezes há este silogismo que é aplicado, ou pelo menos tudo é legítimo, mas nem tudo é legitimado. Qual é a barreira que se pode, a bondade semântica de um texto, até onde se pode ir? Bom, eu penso que realmente, e no caso de Shakespeare é um caso muito particular, há interpretações muito variadas, mas há também preconceitos arraigados relativamente ao sentido único de um determinado texto. E por vezes ouvimos dizer, foi muito criativo, o espetáculo é muito bom, mas aquilo não é Shakespeare. Por vezes ouve-se isso. Eu penso que deve ser legitimado aquele espetáculo que propõe uma leitura em que tudo parece funcionar bem, desde que não haja, digamos, um assassínio ou uma traição do texto. Penso, por exemplo, iria citar a grande criação de Peter Brook, relativamente ao Sonho de uma Noite de Verão, em 1970. Penso que foi um exemplo extraordinário de atenção e leitura do texto, mas uma leitura plural, que apesar de tudo permitiu, posteriormente, uma unificação em termos de imagem. E eu penso que há possibilidade de
fazer várias leituras do texto, e penso que o espetáculo poderá dar várias leituras, deverá também dar uma leitura principal, hierarquizar os sentidos. Mas penso que o funcionamento do espetáculo, a possibilidade de se tornar um grande espetáculo, pode legitimar, por vezes, certos arranjos ou elaborações dramatúrgicas. Hierarquizar os sentidos, temos aqui uma série de pistas necessariamente breves e perguntaria ao Carlos Porto, a função do crítico é um pouco aquela que vem desde a antiguidade, uma vez que a palavra crítico significa, fundamentalmente, estar relacionada com a palavra escolha e de estabelecimento de critérios. Nem sempre os critérios do crítico coincidem com os critérios da grande massa que vai a um espetáculo. Nós sabemos de espetáculos que têm um grande sucesso público e que, no entanto, o crítico vê por outro lado. O crítico é a memória do teatro? O crítico contribui para a memória do teatro desde sempre, creio eu. Eu penso que o teatro nasceu precisamente nesse ato do público, nesse ato do espectador, de não se limitar a assistir a um ritual, a participar num ritual, mas sim assumir uma atitude crítica perante esse ritual. Aí, penso eu, nasceu verdadeiramente o espetáculo e nasceu simultaneamente a crítica. É curioso que, sendo o teatro uma arte do efêmero e sendo também a crítica, penso eu, um exercício do efêmero, nós nos preocupemos, por um lado, por salvar o teatro, utilizando precisamente esse exercício. Eu penso que não se pode estudar o teatro, por exemplo, o teatro português do século XIX, sem recorrer aos textos críticos, sejam eles bons ou maus, não interessa para o caso, mas sim como material de estudo pelo qual passa a memória a que te referes, a memória que nós podemos receber ainda do teatro e que já não podemos receber, por exemplo, como o Luís Francisco Rebelo se referiu, de outros períodos da história do teatro. Nessa medida, eu penso que a crítica tem uma certa importância, não a nível circunstancial, isto é, de dizer ao público que o espetáculo é bom ou mau, mas sim produzir elementos que mais tarde ou imediatamente permitam conhecer, ter a informação tão exata quanto possível de que o espetáculo foi, como espetáculo, como interpretação de um texto, como trabalho dos atores, como leitura da encenação. Penso que a crítica passa por essa contribuição, por ajudar os futuros historiadores do teatro a ter uma percepção, tanto quanto possível, rigorosa do que de facto o teatro era. Enfim, estamos praticamente, penso que no final do nosso primeiro programa. De qualquer modo, eu gostaria de muito sumariamente só pedir-vos que, como perspectiva global da história do teatro português, que esta cadeira se propõe a oferecer, apenas uma breve referência a um outro problema que surge muitas vezes levantado e que eu próprio me interrogo ao longo desta disciplina. A existência ou não de um teatro português. Desde uma célebre tese que desmentia a existência desse teatro português, outros trabalhos até de pessoas com alguma responsabilidade. Existe um teatro português em termos de oposição tête dramatique, tête lyrique. Seremos nós um povo condenado a não ter a vis dramática? Maria Helena, talvez? Eu penso que não, mas talvez reservaria para o Luís Francisco Rebelo talvez uma perspectiva mais histórica. Eu penso que não podemos dizer isto relativamente a alguns autores e a alguns espetáculos portugueses dos últimos anos, que tenho acompanhado um pouco mais de perto. Penso que se forjou um certo preconceito relativamente a essa incapacidade, mas alguns excelentes espetáculos que temos feito, bem, eu não, evidentemente, mas os artistas portugueses têm provado capacidades extraordinárias. Por vezes, autores estrangeiros relativamente recentes recebem encenações portuguesas e não me parece que, à partida, haja uma diferenciação de qualidade relativamente a outros textos também portugueses. Já aqui há pouco falei da Comuna, repetiria, por exemplo, relativamente à experiência da viagem.
sobre texto de Hélder Costa e a encenação de João Mota. Pareceu-me um espetáculo excelente, o texto provou ser profundamente teatral e tudo funcionou da melhor maneira. Portanto, este é um caso, no meio de muitos outros, enfim, também Luís Francisco Rebelo é autor, não é? Mas no meio de muitos outros autores também contemporâneos que me parece que têm feito trabalhos bons. É necessário é que os espetáculos, que as companhias tenham condições para os representar e só com uma escola, uma certa oficina, é que tudo vai melhorando, evidentemente. Luís, esta é uma questão eterna, já falámos muitas vezes sobre ela, mas... Eu creio que a Mariana pôs o problema exatamente como ele deve ser colocado. Porque quando se discutia se existia ou não existia um teatro português, se os portugueses tinham, como dizia o Garrett, la tête lyrique, mas não tinham nem la tête dramatique, nem la tête épique, o problema estava-se a pôr em relação à criação literária propriamente dita e não à criação espetacular. A Maria Helena pôs o problema exatamente na dimensão certa, que é a dimensão do espetáculo. Poderá dizer-se que a literatura dramática portuguesa não é uma literatura com uma tradição muito enraizada, muito arraigada, que ao longo da história do teatro a criação literária propriamente dita tem sido descontínua, com momentos muito altos, um Gil Vicente, um Judeu, um Garrett, um Raul Brandão, um Alfredo Cortês, um Bernardo Santarém, para falar só dos mortos. Mas como capacidade de criar espetáculos, isto parece-me que é inegável que os portugueses têm capacidade de criar espetáculos e têm sido criados, não só nos últimos anos, como ao longo da história do teatro, aqueles que existe a memória, e isso eu aproveitava agora para dizer que os historiadores futuros vão ter muito maior facilidade em falar sobre o teatro como espetáculo, porque já não dispõem só, como a partir do século XIX passou a dispor-se, do material fornecido pelos críticos, do material fornecido pela fotografia, agora tem o vídeo, que lhes permite reconstituir espetáculos e até permite mais do que isso, permite reconstituir a reação do público aos espetáculos, que é uma componente do teatro. Os do futuro vão ter muito mais sorte do que nós, e esperemos que saibam aplicar essa sorte que têm, mas eu penso que, como espetáculo, como capacidade de criar espetáculos, seria uma profunda injustiça e um profundo erro negar isso aos portugueses. Carlos, tens visto muito teatro português? Parafraseando o título de um filme, eu direi que o teatro português existe. Eu vejo muitas noites por ano. Bem, foi a conversa possível, de qualquer modo que este primeiro programa sirva um pouco como despertar do interesse que eu sei que existe em muitos dos que nos acompanham, por um itinerário que faremos os possíveis por ser o mais informal possível ao longo do teatro português, enfim, uma história do teatro português que procurará, essencialmente, evidente, fazer um inventário dos textos dramáticos, mas não ficar apenas aí. Tanto quanto possível, dar uma outra dimensão das várias componentes que o espetáculo, e agora já não estou a falar de texto, mas da sua dimensão espetacular, acaba por congregar. Desde a visita a teatros, desde trazer aqui a este pequeno estúdio atores, encenadores que possam dar uma dimensão diferente da que eventualmente o aluno que está em casa pode ter através da simples leitura de um texto dramático, que, como disseram já aqui os meus amigos, realmente é aquilo que fica, é um material importante, mas, como também disse alguém que se tem dedicado a estes problemas, o texto teatral, se ficar apenas na folha escrita, é um texto sem chance, ou seja, realmente não lhe é facultada esse salto que só a dimensão, que é uma dimensão frustrante a dois tempos, porque ela é efêmera, mas, ao mesmo tempo, porque ele, como também o Carlos Porto acabou de referir, é, no fundo, matarmos essa efemeridade com a própria arma da efemeridade. Este é um sortilégio, é um jogo, é um pacto de cumplicidade que eu vos desejava solicitar e, ao mesmo tempo, fazer o apelo para que cada um dos que nos vê aproveite a oportunidade, sempre que lhe for permitido, para ver teatro e para se desligar um pouco de outros prazeres mais cómodos, mas que talvez sejam também mais solitários. O teatro é fundamentalmente uma arte da convivialidade.